Hello pessoas, começando mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho da rotina, né, no estágio de trauma e urgência. Eu tô começando agora, é o meu 10º período de medicina. Esse 10º período vai ser de trauma e urgência e depois o estágio eletivo, que é aquele estágio que a gente escolhe em qual área a gente quer passar, quer rodar durante um mês. Nesse estágio de trauma e urgência, a gente troca de cenário o tempo todo. Ele é basicamente composto por pronto-socorro, né? Então tem o pronto-socorro de cirurgia, o pronto-socorro de clínica médica, pronto-socorro de pediatria, de ginecologia e obstetrícia, alguns outros cenários de urgências também, como a sala vermelha, a sala do AVC, a unidade de dor torácica, né? Onde a gente tem, por exemplo, os infartos. A gente roda também um pouquinho na anestésio e em outras especialidades, como urologia, otorrino, enfim, é um cenário assim que a cada semana a gente tá num lugar diferente. Eu comecei pelo pronto-socorro de cirurgia, passei 3 semanas lá, né, tô finalizando a minha última semana. Hoje é quinta-feira, eu vou ter plantão amanhã e no sábado. Na verdade, era para eu ter plantão no domingo, mas eu fiz uma troca. E comentando um pouquinho como funciona a rotina nesse estágio, né? A gente tem plantão dia sim, dia não. E isso é muito bom nesse estágio, porque a gente tem muito tempo livre para estudar. A gente só trabalha dia sim, dia não. Então, dia sim, dia não, a gente tá em casa, um dia inteiro livre. Como hoje, por exemplo, eu não tenho nada. E aí eu vou ter plantão amanhã, e aí era pra ser no domingo, mas eu troquei e vou ficar no sábado. Como hoje eu tô de folga, estou estudando, então vou comentar com vocês um pouquinho sobre como eu estou estudando. E amanhã que tem plantão, né, eu comento como estão sendo os plantões. Vamos ali que eu tava estudando na mesa da cozinha mesmo. Depois eu quero fazer um vídeo só sobre como eu tô estudando, né, durante o internato, mas já vou dar alguns detalhezinhos aqui. Como todos sabem, né, nessa fase de internato a gente já começa a pensar ali nos estudos para as provas de residência. Para quem não sabe, eu pretendo prestar pediatria. Por enquanto é 90% de certeza que é pediatria mesmo, os outros 10% é os plot twists que a vida pode trazer. Eu não assinei nenhum cursinho para residência, aqueles cursinhos famosos e super caros, eu não assinei nenhum. Não sei se eu vou assinar no próximo semestre, que é o último ano, ou se eu vou assinar talvez só um intensivo lá no último período. Eu tô pensando mais nessa possibilidade. Eu tô estudando basicamente pelas aulas do Sanarflix, na conta que meu namorado assina, e fazendo revisões com questões e flashcards, usando o Anki para os flashcards e a Medkey, que é um banco de questões que eu assinei para poder fazer questões. É um banco de questões que organiza suas revisões, então fica mais fácil, né, essa parte de revisão que é bem difícil de organizar. Tem provas antigas, simulados, então o que eu assinei mesmo foi um banco de questões, não assinei cursinho. Eu também vejo bastante videoaulas no YouTube mesmo, aquelas aulas que o Estratégia Med disponibiliza. Eu adoro as aulas deles, acho muito boas mesmo. E tem algumas no YouTube disponíveis de graça, né? Então eu aproveito que tem disponível de graça. Eu uso algumas outras fontes para estudar também, mas a maioria é isso, do Sanar e as aulas no YouTube. Para pediatria, eu gosto muito dos materiais da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tanto o tratado de pediatria, que eu tenho no meu drive, né? É uma versão mais antiga, então aquilo que teve muita atualização não dá para usar. E tem os materiais oficiais, né? Que a Sociedade Brasileira de Pediatria disponibiliza. A maioria é pago, mas como eu tô na faculdade de medicina, né? Os nossos professores, para fins didáticos, disponibilizaram muita coisa pra gente ao longo do curso, né? Então eu tenho salvo vários PDFs da Sociedade Brasileira de Pediatria. Lá no estágio de ginecologia e obstetrícia e no estágio de pediatria, eu estava conciliando os meus estudos com o rodízio do internato. Então, durante o estágio de ginecologia e obstetrícia, eu só estudei GO. Durante a pediatria, eu só estudei pediatria. Só que agora é um estágio que eu vou rodar em vários cenários, então eu tô tentando conciliar todas as matérias. Então eu resolvi que para esse estágio eu vou estudar aquilo que mais cai nas provas. Nos estágios anteriores eu estava bem focada em realmente estudar para o estágio. Nesse estágio, como é tudo misturado, estou focando mais nas provas. Então eu peguei o top 10 de cada uma das áreas e estou estudando o top 10 das matérias que mais caem. Esse top 10 eu achei no material do Estratégia Med, que eu achei no Google mesmo. Você digita lá assuntos que mais caem nas provas de residência.
Enfim, gente, eu espero muito que dê certo essa minha organização, porque a gente sabe que a concorrência para as provas de residência tá cada dia pior, né? E a gente sabe também que a gente não pode estudar só pensando em prova de residência, a gente tem que estudar para ser uma boa médica, né? Então eu costumo ser bem cuidadosa nos meus estudos, tanto no sentido de estar estudando para aprender, quanto estar sempre revisando para não esquecer. Por enquanto, tá dando bastante certo essa rotina. Só a parte da tarde, que eu acho que não tá rendendo muito, porque às vezes eu tenho que parar, dividir minha tarde, né, entre estudar e fazer outras coisas, tipo limpar a casa ou fazer a comida da semana. Então acaba que alguns dias não dá tão certo, mas na medida do possível, essa organização que eu fiz, ela tá dando certo. Estou pronta para mais um dia de plantão. Gente, esse scrub aqui, eu ganhei ele no sorteio. Foi meu primeiro scrub, eu ganhei ele no sorteio lá atrás. Eu acho que eu tava o quê? No quarto período? Ok, então bora pro pronto-socorro de cirurgia. O plantão é das 7 da manhã às 7 da noite. E é isso, ao longo do plantão eu vou narrando aí pra vocês algumas coisas. E quando eu voltar, a gente conversa mais. Ah, mas antes de ir, bora organizar a minha lancheira, né? Eu vou levar aqui o meu almoço. Geralmente eu almoço lá no refeitório do hospital mesmo, a gente tem direito à refeição. Mas nesse mês de abril eu tô sem direito à refeição porque eu esqueci de colocar meu nome na planilha. Todo mês a gente tem que colocar o nosso nome na planilha, né? Se a gente vai querer ou não a refeição do hospital. Esqueci de colocar, o prazo passou, enfim, tô o mês de abril todinho sem direito à refeição, então tem que ficar levando minha marmita. Tô levando aqui 2 lanches, esse é pra parte da manhã e esse pra tarde. Esse daqui é banana com granola. Aí algumas pessoas às vezes me perguntam, ah, você não toma café da manhã antes de ir? Sim, gente, eu tomo, mas tem que ter o lanche da manhã também. Eu sinto muita fome de manhã, daqui a pouco eu vou estar querendo comer já. E esse daqui é o lanchinho da tarde, é um pão com creme de ricota e frango desfiado. Eu já comentei aqui com vocês várias vezes, né, que eu sempre faço frango desfiado e guardo no congelador para a semana inteira. E aí eu vou descongelando as porções. Durante o plantão eu gosto de deixar meu cabelo preso com a piranha. Às vezes meio preso, às vezes todo preso assim. A primeira coisa que nós fazemos no pronto-socorro de cirurgia é participar da passagem de plantão. O residente que estava no plantão da noite repassa caso por caso para o pessoal que vai ficar no plantão do dia. A gente faz isso à beira-leito, então a gente vai andando pelo hospital e conhecendo cada um dos pacientes e cada um dos seus casos. Depois, a gente divide os pacientes entre si, divide entre os internos e os residentes, para poder fazer a evolução do dia. A gente vai avaliar o paciente, avaliar os resultados de exames. À medida que a gente vai terminando de fazer a evolução, a gente começa a atender os pacientes que chegam. Além disso, como é um pronto-socorro de cirurgia, a gente também tem a oportunidade de fazer alguns procedimentos, como por exemplo as suturas de ferimentos. Gente, olha só que plantão bom, ó. Filminho. O internato está me matando, não é, Amanda? Mas, gente, não se engane, não é assim todo dia. Hoje é um dia atípico. Justo no dia que eu resolvi gravar, tá desse jeito. E foi só eu falar que tava tranquilo que chegou um trauma. Quando chega um trauma, todo mundo para o que tá fazendo para ir poder participar do atendimento. Geralmente são acidentes automobilísticos, ferimento por arma branca ou arma de fogo, enfim, diversas situações ali trazidas pela ambulância e que o atendimento deve ser imediato por ser situação de emergência. Cá estou eu, prontíssima para dormir. Eu cheguei, lavei meu cabelo e escovei, né, para não dormir com o cabelo molhado. Eu decidi já agilizar essa parte da noite, né, e deixar para gravar só antes de dormir mesmo, porque eu preciso dormir o mais rápido possível, porque
porque amanhã eu já tô de volta no hospital, né? Como eu comentei com você, geralmente a gente só tá lá no hospital dia sim, dia não, né? Mas como eu fiz uma troca, eu vou 2 dias seguidos e eu acho que vai ser um pouco cansativo, então eu quero dormir o mais rápido possível. Agora são aproximadamente 10h30 da noite. Sempre depois de um plantão, eu costumo chegar em casa e só sobreviver, digamos assim, né? Eu chego, janto, tomo um banho e eu vou arrumar as coisas para dormir. Geralmente eu arrumo também as coisas pro dia seguinte, né? Os lanches, ali já deixo o café da manhã mais ou menos preparado também, a mochila já prontinha. Tem dia que eu chego e leio um pouco, né? Eu tô lendo A Empregada, porque lançou o filme, né? E eu quero ler o livro primeiro para depois assistir o filme. Só que eu tô lendo bem lentamente. Eu geralmente demoro muito pra ler quando eu não estou de férias. Hoje eu tô com tanto sono, eu tô até sentindo que meu olho tá um maior do que o outro. Sabe aquela sensação de olho pesado? Comentando um pouquinho sobre como funciona a dinâmica, né? Eu gosto de explicar bem explicadinho, até pra quem não é da medicina entender, né? O que a gente faz lá no hospital. Lá é o pronto-socorro de cirurgia, né? Então, nós como internos, a gente pode atender os pacientes que chegam, a gente atende sozinhos e depois a gente passa o caso para o chefe e o chefe decide as condutas, como funciona em todo e qualquer atendimento no internato. Só que o pronto-socorro de cirurgia, ele tem algumas coisinhas a mais. Por exemplo, os traumas. Trauma é qualquer coisa externa que machuca o corpo, então se você sofre um acidente de carro, se você se queima, se a pessoa, sei lá, leva um tiro, uma facada, ou a pessoa cai, bate a cabeça, seja cair, sei lá, da própria altura, ou cair de uma escada ou de um prédio. Qualquer coisa externa que machuque o seu corpo, seja grave ou não, é um trauma. E aí lá na sala vermelha, chegam os traumas graves, né? Os traumas mais graves. Não chega só trauma, chega qualquer tipo de emergência, emergência clínica também chega na sala vermelha, mas pra gente que tá no PS de cirurgia, a nossa função ali é lidar com os traumas, né? Além de atender aqueles pacientes que chegam ali normalmente no pronto-socorro, né? E na parte do trauma, obviamente que a gente, como interno, não atende sozinhos. A gente vai todo mundo em equipe e faz a avaliação do paciente ali, né, que sofreu o trauma, todo mundo junto ao mesmo tempo. A avaliação inicial do trauma, ela é uma avaliação bem protocolar, né, bem estruturada, naquele mnemônico ABCDE. Então, cada pessoa ali vai avaliar algo diferente no paciente, tudo é meio que avaliado ao mesmo tempo, né? E nessa parte do trauma, a gente, como internos, a gente pode ali auxiliar, né, no exame físico, avaliar algumas coisas, como, por exemplo, fazer uma ausculta pulmonar, avaliar o reflexo da pupila, palpar os pulsos e até mesmo ali coletar a historinha, né, do que aconteceu com o paciente. Geralmente quem traz é o CIAT, né? Em algumas cidades é o SAMU, aqui em Uberlândia a gente tem o CIAT. Tá começando a ter SAMU também, mas o principal é o CIAT. O CIAT traz o paciente e a gente vai ali conversar com o médico, né, do CIAT, ver o que aconteceu. E depois a gente vai ajudar também nas pendências do paciente, né, pedir exames, discutir os exames de imagem, colocar a historinha no prontuário, enfim, a gente pode participar de todas as etapas de alguma forma. E outra coisa que eu esqueci de falar também, né, que toda manhã é a mesma rotina, né? A gente sempre começa primeiro evoluindo os pacientes que estão internados no pronto-socorro para depois ir atender os pacientes que chegam. E no caso do trauma, quando chegou um trauma, todo mundo para o que tá fazendo, para de fazer qualquer coisa que estiver fazendo que não é urgente e vai participar do atendimento do trauma, porque trauma é emergência, então todo mundo para o que tá fazendo e todo mundo vai de uma vez para poder atender os traumas. Outra coisa também que a gente pode ter oportunidade de fazer no pronto-socorro de cirurgia são os procedimentos, seja uma sutura, um acesso central, passar um dreno de tórax, uma sonda, enfim, vários procedimentos. Infelizmente agora não tá tendo muita oportunidade de procedimento pra gente fazer, porque a gente entrou, né, nesse estágio junto com os novos residentes.
para quem ainda não é da medicina, né? Eu sei que muito vestibulando me assiste, às vezes fica confuso com esses termos. Residente é o médico que já é formado e está fazendo uma especialização. Então, os residentes de cirurgia geral estão se especializando para serem cirurgiões. E como eles estão acabando de entrar, eles têm prioridade para fazer os procedimentos. Então, eu não consegui fazer nenhum procedimento até agora. Na verdade, o único que eu fiz foi sutura, que é uma coisinha assim, bem básica, digamos assim, né? Mas não tem problema, porque eu vou rodar na cirurgia geral mais pra frente novamente, né? Eu vou ter um estágio só de cirurgia, um estágio, um meio período inteiro só de cirurgia, então não tem problema, vai ter oportunidade ainda. Ah, inclusive sobre a sutura, gente, a primeira sutura que eu fiz no pronto-socorro de cirurgia foi uma sutura de um ferimento na cabeça. Gente do céu, é horrível suturar a cabeça. Suturar a cabeça foi a pior experiência pra mim na medicina. Porque cabeça tem muito cabelo, né? Por mais que a gente raspe ali, eu fui suturar a cabeça de uma paciente que era mulher. Então, na hora que eu ia puxar o fio, às vezes, sei lá, por falta de prática mesmo, eu acabava puxando cabelo junto, assim, aí eu tinha que ficar tirando. Ai, que agonia! E aí é áspera a cabeça e sangra muito. Couro cabeludo é uma coisa que sangra muito. Qualquer ferimentozinho sangra muito. Então, eu ia suturar e ficava sangrando, eu tinha que ficar limpando e suturando e sangrando. E aí limpava e a textura da gaze áspera no couro cabeludo ia me dando uma gastura. Gente, foi horrível. Eu já tinha suturado antes, né, em centro cirúrgico ali, tudo preparado e tal, pele às vezes de barriga, já suturei pele assim de tórax também, mas cabeça, nossa, que horror. Outra oportunidade que a gente tem no pronto-socorro de cirurgia é de participar de cirurgias. Muitos pacientes que chegam, às vezes, do trauma, ou até pacientes que chegam ali de demanda espontânea mesmo, muitos deles acabam tendo um desfecho cirúrgico, né, uma conduta cirúrgica. Então, por exemplo, se eu tô ali avaliando um paciente e esse paciente que eu avaliei, ele vai subir para cirurgia, então eu vou ser a interna que vou subir para o centro cirúrgico para poder instrumentar a cirurgia. Hoje foi bem tranquilo, eu só evoluí um paciente que estava internado, né? Era um paciente que estava na sala vermelha, que teve um TCE grave. Para quem não sabe o que é TCE, trauma crânioencefálico. Ele teve um acidente automobilístico, bateu a cabeça e estava muito grave. Inclusive, ele estava entubado, né? Sedado ali, inconsciente. E eu fiz a avaliação dele lá na sala vermelha, ele estava internado na sala vermelha, que é onde ficam os pacientes mais graves, mais instáveis. Fiz essa evolução de manhã, aí à tarde eu atendi um paciente que chegou, era um paciente que a gente teve que encaminhar para cirurgia vascular, porque a queixa era de dor nos membros, né, e aí tava com os pulsos ali bem fininhos, porque os pacientes da vascular geralmente é isso, né, obstrução vascular, que vai ali deixando a perna realmente sem oxigênio, e essa perna pode entrar em necrose, se entrar em necrose tem que amputar. Os casos da vascular são bem assim, sabe? Atendi esse paciente que chegou, felizmente não era um caso de obstrução vascular, o paciente recebeu alta. E à tarde também chegou um trauma, e aí como eu falei, né, todo mundo vai ali junto para avaliar. E nesse caso era mais uma vez um acidente automobilístico, o paciente também bateu a cabeça, mas não estava grave. Só estava realmente assim meio confuso, meio fora de si, sabe? E aí eu tô muito curiosa para saber o que vai dar esse caso. Esse paciente acabou sendo encaminhado para neurocirurgia. Quero ver o que vai dar esse caso, tô bem curiosa. E é isso, gente. Agora eu vou dormir. Amanhã eu venho comentar mais sobre a minha experiência pessoal, né? O que eu tô achando desse estágio, de lidar com esses casos diferentes, né? Esses casos mais graves que até então eu não tinha lidado ainda. E amanhã eu comento mais sobre essa parte mais pessoal. Porque agora eu preciso muito dormir. Porque amanhã é cedo. Bom dia, gente. Estou pronta para mais um dia de plantão. O último plantão no pronto-socorro de cirurgia desse estágio, né? Porque mais pra frente eu vou ter um estágio inteirinho só de cirurgia, né?
Então, nesse estágio de trauma e urgência, hoje é o último dia no pronto-socorro de cirurgia. E será que hoje, no meu último dia, eu vou conseguir fazer algum procedimento? Será? Lembrando aquela trend do Instagram. Acho que eu não comentei com vocês, né, que eu falei, né, sobre que tá difícil de fazer procedimento por conta dos residentes e tudo mais. Uma coisa que eu quase fiz esses dias pra trás, duas vezes, foi coletar gasometria arterial. Teve uma vez que a chefe me ofereceu, né, durante o atendimento de um trauma, só que quando ela me ofereceu, a enfermeira foi mais rápida e coletou antes de mim. Enfim. Aí, um outro dia também, tinha uma oportunidade de coletar gasometria, a chefe foi lá comigo avaliar o paciente, só que quando ela percebeu, não precisava mais coletar, né? Enfim, com a reavaliação lá e tudo mais. E aí ela falou, não, vamos lá então na sala vermelha, na sala amarela, pra ver se tem alguém, né, que tá precisando coletar, algum paciente que tá precisando coletar gasometria, que eu te ensino a coletar, né? Eu falei, então vamos, né? Aí ela foi lá comigo na sala vermelha e tal, e não tinha. Eu falei, não é pra ser por agora. Mas enfim, ainda vão ter muitas oportunidades, eu espero. Nesse pronto-socorro, uma coisa que eu faço questão é sempre deixar grudadinho comigo todos os meus materiais, porque assim que chega um trauma, eu já saio correndo para poder participar do atendimento. Antes eu gastava muito tempo pegando minhas coisas na bolsa e até chegar lá, o pessoal já estava na metade do atendimento. Nesse dia eu tive a oportunidade de fazer uma sondagem vesical, eu nunca tinha feito, foi a primeira vez. No pronto-socorro tem uma máquina de café e cappuccino que eu vou te contar, viu gente? Eu tenho que me segurar, senão eu gasto fortunas só em cafezinhos. Gente, cheguei do pronto-socorro, último plantão no pronto-socorro de cirurgia. Hoje o plantão ele foi bem tranquilo. E eu vou deixar para comentar mais detalhes amanhã, porque se eu ficar aqui conversando com vocês um tempão, até eu tomar banho, jantar, arrumar minhas coisas para dormir, enfim, vai longe. Então, vou comentar só rapidamente. Hoje o plantão ele foi bem tranquilo. Eu tive a oportunidade de fazer uma sondagem vesical. Infelizmente não deu muito certo, porque era um caso de estenose uretral, então estava bem difícil, a gente teve que chamar um urologista. Mas enfim, eu tentei. Mas o que eu queria comentar mesmo, que foi sobre os últimos momentos ali do plantão, né? Que aconteceu uma coisa muito legal. Assim, legal para fins didáticos, aprendizados, né? Porque para o paciente não foi legal. Chegou um trauma, agora no final do plantão, e foi bem legal de avaliar, porque hoje os chefes e os residentes deixaram a gente, né? Nós internos, fazermos tudo. A gente se dividiu ali, né, na avaliação primária, né, seguindo aquele XABCDE do trauma. Cada interno ficou responsável por uma parte da avaliação, então foi bem legal. A gente fez tudo, né, cada um avaliou uma parte, a gente foi se ajudando ali, meio que fazendo tudo ao mesmo tempo, né, a gente se ajudava nas avaliações. Eu mesma fiz vários passos da avaliação, né. O paciente, obviamente, estava estável, não era um paciente crítico, ele só tinha um pouquinho de rebaixamento do nível de consciência, mas nada que necessitasse de uma intervenção imediata. Então, a gente teve a oportunidade de fazer tudo sozinhos, digamos assim, né? Os chefes e os residentes estavam ali supervisionando, mas a gente dividiu tudo entre si. Aí tudo, até a parte ali, né, de rolar o paciente para poder fazer a avaliação da coluna e tudo mais, até a parte do toque retal, que até então eram só os residentes que estavam fazendo, hoje um dos internos ficou com essa parte. Então, assim, a gente dividiu tudo, foi muito bom tomar conta do trauma hoje. Mas é isso, vou parar de falar agora, porque eu preciso tomar um banho, jantar. Eu pedi iFood hoje, porque eu não tinha comida pronta. E é isso, amanhã eu venho conversar mais direitinho com todas as considerações finais dessas 3 semanas de estágio no pronto-socorro de cirurgia. Vamos finalizar esse vlog com as considerações finais. Gente, antes de começar o estágio na cirurgia, eu tava com muito medo, né? O estágio no pronto-socorro de cirurgia foi meu primeiro estágio do meu primeiro cenário de estágio de urgência e emergência. E eu tava com muito medo de como seria, porque meio que a cirurgia era um território desconhecido para mim. Eu fazia parte da Liga de Pediatria, então, por exemplo, o pessoal da pediatria ali, o pronto-socorro de pediatria eu já conhecia bem. Clínica médica, apesar de eu nunca ter estado ali nos cenários, né, nem por liga acadêmica, nem nada,
Clínica é uma coisa que a gente tem bastante durante a faculdade, né? Então, raciocínio clínico ali, fisiopatologia e tudo mais, você consegue desenrolar bem, sabe? Pelo menos é uma coisa que eu me sentia mais segura de lidar sem nunca ter estado no cenário. Acho que deu pra entender, né? Já a cirurgia era um cenário assim que eu falei, gente, eu não sei o que esperar. E o desconhecido, às vezes, ele dá medo, né? Eu achava assim que se fosse uma consulta clínica, eu saberia conduzir bem, mas se fosse uma consulta de um caso cirúrgico, eu ia talvez ficar achando que estava faltando alguma coisa que eu deveria perguntar para o paciente que eu não perguntei. Enfim, eu não tinha muita segurança, sabe? E por isso eu tava com medo. Outro medo que eu tinha, porque eu não conhecia as pessoas da cirurgia, né? Os chefes e tudo mais. A gente tem aquela ideia de que cirurgião, né? Vai ser rude, não sei o quê. Aquele estereótipo. Mas o pessoal da cirurgia aqui na UFA, eles são bem legais, então não teve esse problema. E com relação ao atendimento dos casos, foi bem tranquilo também. Óbvio que uma coisinha ou outra, assim, às vezes eu deixava passar, mas era só questão de ir lá e perguntar para o paciente novamente, não tem grandes problemas. O internato é para isso mesmo, justamente para a gente ir pegando o jeito ali dos atendimentos em cada área e com certeza no começo vai faltar algumas coisas e que a gente vai aprimorando para não faltar nas próximas consultas. Então foi um estágio bom. Assim, para ser sincera, eu não gostava muito dos casos em si, sabe? Os casos que chegava para atender, os casos que estavam internados para a gente evoluir, eu achei todos bem sem graça, assim, porque os casos da cirurgia são casos, assim, bem resolutivos, né? Não são casos que exigem um raciocínio clínico por trás de discussão e pensar. Não tem isso, são casos simples que você resolve rápido e pronto. Por esse lado é bom, mas eu acho sem graça. Lá tinham casos, por exemplo, de obstrução intestinal, às vezes por uma complicação de um câncer. Tinham também complicações pós-cirúrgicas, às vezes fístulas, infecções. Tinha uns casos que eram um pouquinho mais legais ali, né, de colelitíase, que já tem um pouquinho mais ali de semiologia, né, coisas para examinar. E tinham também os traumas, né, tanto aqueles traumas graves que chegavam ali para atendimento imediato, quanto também os traumas mais leves que estavam internados. Então, alguém que se envolveu numa briga e se machucou, e você tinha que fazer ali o cuidado com aquela ferida e, enfim, sem graça. Mas uma coisa eu gostei muito no pronto-socorro de cirurgia, que eram os traumas graves que chegavam na ambulância, as emergências. Essa parte eu gostei muito. E foi uma surpresa pra mim, porque era justamente o que eu achava que eu ia menos gostar. Eu sempre pensei assim, que tipo, eu não gosto de emergência, não gosto de trabalhar sob pressão, não sei o que, não sei o que. Mas, gente, eu amei muito. Porque é a parte ali que eu sentia que mais tinha raciocínio clínico, que a gente conseguia examinar, ver a alteração e já resolver ali na hora, sabe? A gente chega, avalia o paciente, tem todo um passo a passo para essa avaliação. Com essa avaliação, a gente já consegue ali detectar alterações no exame físico, a gente já corre com esse paciente ali para tomografia, já vê o que está alterado, já toma conduta e o paciente já melhora. Ou, nos piores casos, né, infelizmente não melhora. Mas eu gostei muito, gente, gostei muito dessa parte. Eu achei muito legal, assim, como que quando o médico sabe o que tá fazendo, quando ele sabe o que tem que ser feito numa situação de emergência, ele chega e faz. Você sabe o que tem que fazer e você vai lá e faz. Isso dá motivação, sabe, para estudar e para ser uma pessoa que sabe o que faz. Outra coisa que eu achei bem legal de participar também desses atendimentos é que quando eu estava estudando o ATLS na teoria, né, o ATLS é o protocolo ali, né, do trauma, eu entendi bem o que eu estava estudando, mas eu não conseguia concretizar, para mim não estava muito claro. E aí, quando eu vi o ATLS sendo aplicado na prática, aí sim tudo fez sentido. É por isso que eu gosto muito do internato, gente. A gente tem muita prática e a gente consegue ver na prática aquela teoria que a gente estudou e tudo começa a fazer mais sentido e a memorização, né, fica muito mais fácil, que na verdade não é uma memorização, né? É a questão de entender mesmo, o entendimento fica muito mais fácil. Eu não sei se eu cheguei a comentar durante o vídeo, mas eu não subi nenhuma vez para cirurgia, né? Lá no pronto-socorro de cirurgia, quando um paciente seu vai ter que ir para cirurgia, né? Seja ali por uma cirurgia que já estava marcada,
ou até por uma cirurgia de urgência, se você é o interno responsável por aquele paciente, você vai participar da cirurgia, né, instrumentar a cirurgia do seu paciente. Nenhum dos meus pacientes precisou ir para a cirurgia, mas tinham aqueles pacientes que não eram de nenhum interno, por exemplo, o paciente que estava com residente. O residente da cirurgia, de qualquer forma, ele vai subir para a cirurgia, né? Então, tinha que ter um interno para instrumentar aquela cirurgia. E aí ele sempre falava, gente, vai ter cirurgia, quem quer ir? E aí quem levantasse a mãozinha primeiro ia pra cirurgia, né? Quem ama a cirurgia, esse era o momento assim, ó, o auge, né? Mas sendo bem sincera, gente, eu fugia desses momentos. Eu nunca fui a interna que levantou a mãozinha, muito pelo contrário, eu olhava pro lado, fingia que tava fazendo outra coisa só para não ter que subir. Ai, Karina, mas por que que você nunca quis ir pro centro cirúrgico? Gente, sendo bem sincera, eu não gosto de centro cirúrgico, eu não gosto de cirurgia. A ideia de ficar ali em pé por horas, sem comer, sem beber água, sem ir no banheiro, não me agrada, sabe? E é aquela coisa, né? Cirurgia de urgência, você não sabe que hora que vai terminar. Você pode, sei lá, entrar às 5 horas da tarde e sair 10 da noite. Gente, nossa, só de imaginar isso já me dava um medo. Eu falei, gente, não me chama, não me chama, não me chama. Ah, Karina, mas não é importante? Não é um aprendizado importante? De certa forma, sim. Eu acho que é mais importante para quem quer seguir a área cirúrgica, né? Porque você precisa chegar na residência sabendo como funciona o centro cirúrgico, sabendo como é que funcionam as coisas. É importante para quem não vai seguir a área cirúrgica também, né? É importante ter aquele conhecimento de como funciona a cirurgia e tudo mais, pelo menos para ter um conhecimento básico. Mas assim, eu vou ter um estágio inteirinho só de cirurgia. Eu vou participar ali das enfermarias cirúrgicas, eu vou ter a obrigação de participar das cirurgias. Então, como eu já vou ter um estágio só de cirurgia, que eu vou ter inclusive ali rodízio só de centro cirúrgico, eu não vi a necessidade, pelo menos não por enquanto, de ficar indo pro centro cirúrgico, até porque não me agradava. Eu achava que para mim compensava muito mais, agregava muito mais conhecimento, ficar ali no pronto-socorro esperando, né, chegar os pacientes para atender os pacientes, atender os traumas que chegavam. Para mim, eu achava que isso iria me agregar muito mais conhecimento do que ficar lá tantas horas em pé numa cirurgia. Sendo que eu já vou ter mais para frente um estágio só de cirurgia. Então foi uma escolha que eu fiz. Eu não quero subir, aproveitar que eu não gosto mesmo, aproveitar que ficar aqui me traz mais conhecimento. Vou ficar por aqui mesmo. Então eu fugi em todas as oportunidades. E não é como se eu nunca tivesse instrumentado uma cirurgia, né, gente? Eu já instrumentei cirurgias lá na ginecologia, também já instrumentei cesáreas, já instrumentei outras cirurgias que eu fui acompanhar, assim, porque eu queria acompanhar mesmo lá no começo. Então, assim, não vai fazer falta eu ficar esse estágio aqui sem ir pro centro cirúrgico. E no mais é isso, gente. Foi bem melhor do que eu esperava. Gostei bastante de vários momentos ali no pronto-socorro de cirurgia, apesar de a maioria dos casos não me chamarem muita atenção. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vlog. Se você gostou, deixa o like aí. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.